Também estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Quero também cumprimentar os irmãos internautas com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que da mesma forma que nós sentimos a presença dele nos templos, as pessoas que por motivo de força maior não conseguem estar no templo físico, também conseguem sentir a glória do Senhor lá nas casas delas. Quando elas param tudo. Tem pessoas aqui que já falaram para mim que quando não conseguem vir para a igreja, elas param tudo em casa, dedicam aquele tempo, se senta lá na sua sala, coloca o seu telefone e vai cultuar. Pega a sua Bíblia, pega o seu lenço e vai cultuar a Deus, como se estivesse mesmo na igreja. E os testemunhos são que a mesma glória que desce aqui também tem descido lá. Ainda neste domingo, o Senhor falou fortemente aos nossos corações. Pela manhã, na nossa sede, os nossos jovens foram impactados. E quem assistiu foi impactado também. E também aqui à noite, no nosso culto de celebração a Deus pela família. Foi a mesma glória. E quem estava do outro lado também sentiu fortemente essa glória. Então é maravilhoso esse Deus que nós servimos. Ou seja, sempre que nós abrimos o nosso coração, Deus fala conosco. Amém? Então eu quero te pedir, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, evangelho ao qual escreveu o médico Lucas, no capítulo 7. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Amém? No livro de Lucas, no capítulo 11. Isso mesmo, a igreja está atenta. Livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, glória a Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, glória a Deus. Peço ali os sonoplastas, por favor, que abaixa aqui um pouquinho o retorno do fundo musical. Só aqui para mim o retorno está um pouquinho alto. Obrigado. Deus abençoe suas vidas e que vocês sejam muito usados por Deus aí. Que eu também seja usada por Deus aqui. E que vocês aí recebam aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero pedir rapidamente para a nossa querida Dona Aline se colocar de pé, porque eu quero que toda a igreja a veja. Acredito que todos a conhecem. Dona Aline, pelo poder da fé e em nome de Jesus Cristo. Essa palavra, ela já foi direcionada por Deus para todos os que estão aqui, mas especialmente para a senhora. Até o final dela, a senhora irá entender a mensagem e no fim, Deus irá lhe entregar por completo aquilo que Ele quer trazer para si aqui, para todos nós, mas em especial para essa mulher, porque assim como aquela mulher que ia caminhando e chorando, e Jesus Cristo parou e olhou para ela e disse: não chores, o Senhor Jesus está aqui e diz para a senhora também: não chores. E no final, ele vai concluir a mensagem. Pode se assentar, por favor. Irmãos, nesta noite, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus.
Nós vamos observar que aqui nessa passagem bíblica, que está escrita somente no livro de Lucas, em que ele dá alguns detalhes daquilo que aconteceu, Jesus Cristo ia de caminho junto com os seus discípulos, os seus 12 discípulos, e algumas pessoas e também mulheres que acompanhavam ele no seu ministério. E vinha uma multidão junto com Jesus, a qual Jesus falava sobre o que tinha acontecido em Cafarnaum no dia anterior, que Jesus havia feito vários milagres. E um deles foi na vida de um centurião, que disse que Jesus Cristo tinha poder para apenas ordenar e o criado dele seria curado. E assim aconteceu. E Jesus ficou maravilhado com o tamanho da fé daquele homem. E eles iam juntos, uma multidão alegre, e falando, e Jesus contando ali, conversando com seus discípulos e as pessoas no meio da multidão, maravilhados com aquilo que Jesus Cristo tinha feito. E no meio do caminho, nas extremidades da cidade de Naim, uma cidade não muito grande, mas que havia um número bom de população, vinha outra multidão. E nessa outra multidão, a realidade era um pouco diferente da multidão que vinha com Jesus. Então, aquela multidão que vinha do outro lado, era a multidão que acompanhava um cortejo fúnebre de uma viúva que tinha um único filho e o seu filho havia morrido. E ali aquela mulher, ela vai, junto com aquelas pessoas que se compadeceram da situação dela, enterrar o seu único filho. E a Bíblia diz que a mulher ia chorando muito, ia desesperada, ia muito triste, porque a realidade da vida dela era difícil. E então, nós vamos observar dois paralelos. Uma multidão que vem com Jesus, alegre, feliz, contando as maravilhas que ele havia feito e uns comunicando entre os outros as grandezas que ele tinha feito. E a alegria que era de seguir aquele homem que a qualquer momento Deus podia se revelar a ele e usá-lo na frente deles para fazer alguma coisa grandiosa. E do outro lado vem uma multidão muito triste, chorando, de luto, trazendo no esquife um jovem filho, único filho de uma mulher viúva. Então nós vamos ver um paralelo entre uma multidão e outra. Irmãos, nós vamos observar que aqui em Lucas, no livro de Lucas, todas as passagens que antecederam essa, Jesus havia feito vários milagres. E as passagens que vão também a seguir fala sobre a grandeza de Jesus e como as pessoas viam Jesus. Então nós vamos observar que quando eu falo aqui a respeito do que Jesus disse para a mulher e que a seguir Jesus ressuscita um jovem morto, todos ficam maravilhados. Quando eu falo que havia um jovem que foi cativo para a Babilônia e entrou numa cova de leões e Deus o livrou dentro daquela cova, todos ficamos maravilhados. Quando eu digo que lá no livro de João 11, Jesus ressuscita seu amigo Lázaro, que já tinha 4 dias morto, nós ficamos maravilhados. Muitos de nós verdadeiramente acreditamos que Jesus fez essas coisas grandiosas, que Deus fez essas coisas grandiosas no Antigo Testamento, e nós estamos aprendendo que Jesus se revela também no Antigo Testamento. E o nosso pastor tem nos ensinado nas terças-feiras como encontrar Jesus no Antigo Testamento. E tem sido uma bênção. E nós verdadeiramente cremos nisso. Só que quando se trata da nossa vida, da nossa realidade, do nosso problema, da nossa dificuldade, muitas vezes nós temos muita dificuldade em acreditar que aquele Jesus que fez isso aqui pode fazer na nossa vida também. Temos muita dificuldade em acreditar nisso. Mas eu quero te dizer aqui, nesta noite, que é tão real que eu estava na minha casa, estudando essa palavra, orando ao Senhor, e o Senhor me disse que Ele estaria ministrando ela a nós, mas que seria especial para a vida da Dona Aline, que ela estaria aqui.
E verdadeiramente ela está. E essa palavra será um mover das águas na vida dessa mulher, se ela tiver fé como aquela e recebê-la. Só que Deus é tão bom que de reboque, todos nós vamos levar um negócio para casa também. Porque Deus é maravilhoso. E quando nós aprendemos que a nossa vida, ela está no controle total do nosso Deus, nós descansamos. E então, quando eu estudava essa passagem, e o Senhor falava grandemente ao meu coração, Ele já tinha me dito que ela estaria aqui e que Ele iria fazer algo extraordinário na vida dela. Então, eu cheguei, ela hoje chegou bem na hora certinha. E eu estava vendo, ela ainda não tinha chegado, mas eu estava completamente tranquila, porque o Deus que falou comigo lá na minha casa é o mesmo que falou com ela lá onde ela estava e que disse que era para ela estar aqui hoje. Então, quando nós andamos em conexão com Deus, irmãos, exatamente, Diácono Valdeir Chaves, é algo profundo. É algo maravilhoso. E nós estamos constantemente vendo o sobrenatural do Senhor. Aqui nós vamos ver que Jesus, quando Ele vem ao encontro daquela mulher, no versículo 13, a Bíblia vai dizer assim que ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Ei, mulher, não chores. Não chores. Irmãos, você teria coragem de chegar num velório de uma viúva que o seu único filho havia morrido e estava à beira de passos de chegar no cemitério para enterrá-lo? Você teria coragem de olhar para essa mulher e dizer, não chores? Talvez nós não tivéssemos coragem, porque nós não iríamos ter fé suficiente para dizer para ela, não chores, porque algo extraordinário vai acontecer a seguir. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher estava triste, amargurada, chateada, levando o seu único filho, e ela chorava muito, ela estava aos prantos, aos berros. E quando Jesus disse para ela, ei, olhe para mim, não chores, é porque se ela continuasse chorando daquele jeito, os seus olhos embaçados com as lágrimas, a sua postura talvez de cabeça baixa, desesperada, ela não ia conseguir enxergar quando Jesus tocasse no seu filho e dissesse, menino, levanta. Então Deus te diz nessa hora, não chores. Não chores mais. Para que os seus olhos não estejam embaçados. Para que o seu pensamento não esteja perturbado. Para que você enxergue na plenitude aquilo que eu irei fazer. E hoje, depois de meditar nessa palavra, eu percebi que Jesus Cristo disse isso, sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher e se compadeceu dela, porque Jesus sabia, ele viu naquela mulher, uma mulher que já não tinha marido. A Bíblia vai dizer que ela era viúva. Então aquela mulher da cidade de Naim, uma cidade pequena, com poucas oportunidades de trabalho, quando o marido daquela mulher morre, aquela mulher fica muito triste. E já é uma parte da sua vida que foi. E então ela olha para o seu único filho e ela deposita nele a esperança de que ele seria o seu provedor, o seu amigo, o seu companheiro. E naquele momento ela vai enterrar a sua última esperança. Então quando Jesus vem alegre, conversando, ele para
E ele observa aquela situação. E a Bíblia diz que Jesus olhou e se compadeceu. Porque Jesus não via apenas um velório. Jesus não via apenas uma mãe. Mas Jesus viu uma mulher que a sua última esperança estava sendo enterrada. Jesus viu uma mulher que já havia sofrido muito. E a Bíblia vai dizer que Jesus se compadece dela. E Jesus já começa a enxergar aquela situação não mais como um velório, mas como um ajuntamento de pessoas para ver um milagre que ele estava prestes a realizar. Sabe o que tem confortado o meu coração? É que Jesus não vê as situações, diácono Antônio Eusébio, como nós vemos. Jesus, ele não vê as situações da forma como nós enxergamos. E quando nós pedimos ao Senhor a sabedoria de Jesus, nós passamos a ver as situações como Jesus vê. E quando eu estudava essa palavra, quando o Senhor disse ao meu coração que traria algo extraordinário para a vida da nossa irmã Aline, eu passei a ver essa palavra como uma palavra que faria algo revolucionador na vida de alguém. Então, a partir daí, independentemente do número de pessoas que poderiam estar no recinto, a palavra já tinha sido decretada para mudar a vida de alguém. E então, a partir daí, nós vamos pregá-la, nós vamos cultuar com o coração cheio, porque alguém já vai ser revolucionado com este culto. E até esses dias na escola bíblica para todos, eu orava ao Senhor, porque a Bíblia diz assim que quem não tem sabedoria pede a Deus que dá de graça. E aí eu orava assim, então eu vou te ensinar um segredo, diácono Valdeir, que eu aprendi e eu quero ensinar. E eu orava sempre assim, Senhor, aqui às 6, lá em casa nos meus períodos, às 11 da manhã, às 11 da noite, à tarde ou na madrugada. Eu sempre fazia, nas minhas orações, eu orava e eu falava assim, Deus, o Senhor disse na tua palavra que quem não tem sabedoria, peça, porque o Senhor dá. E eu não tenho, mas eu quero. Então me dê a sabedoria que o Senhor deu para Salomão. Porque a Bíblia diz que não houve, não havia e não haverá um homem mais sábio do que Salomão. E aí, eu sempre orei assim. A Bíblia diz assim que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, porque pedimos mal. E aí, quando eu fui para a escola bíblica para todos, no livro de Mateus, no capítulo 12, quando o pastor chegou lá, ele começou a exaurir a palavra e ele disse assim, que Jesus olha para aquela multidão e diz que a rainha de Sabá veio de longe para ver a sabedoria de Salomão, que muitos outros homens tiveram sabedoria e que entre eles Salomão. E o próprio Jesus vai dizer assim, mas eis aqui aquele que é maior e mais sábio do que Salomão. A partir daí eu comecei a orar assim, diácono Valdeir. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor dá para quem pede. E eu te peço, me dê a sabedoria que o Senhor deu para Jesus. Me ensine a ver as coisas como Jesus vê. Me ensine a agir como Jesus agiria. Me dá a sabedoria que tu deste a Jesus. E eu confesso que essa oração tem sido respondida. E uma das coisas que Jesus tem lindo é que ele não vê como nós vemos as coisas. Ele sempre vê de forma extraordinária. Aqui, o povo carregava um defunto. Mas para Jesus, ali ia um menino.
João 11, o povo enterrou. E Maria e Marta chegam desesperada e triste. E fala com ele: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todos veem Lázaro como um cadáver. E Jesus continua vendo Lázaro como Lázaro. Quantas e quantas pessoas que estão aqui já foram vistos como imprestáveis, como pessoas que não têm solução, como pessoas que não valem nada, como pessoas que nunca será ninguém. Mas Jesus nos viu, diácono Valdeir, pastor Edmar, levita Leia, levita Vanessa, ministra da palavra Janeide, obreiro Gonçalo, ministro de louvor Felipe Almeida, missionária do círculo de oração Carol. Então, irmãos, Jesus não nos vê como o mundo nos vê. A partir de hoje nós temos que perguntar para Jesus: como o Senhor me vê? Eu descobri com os meus 13 anos que Jesus me via como uma missionária que ele ia arrancar do Brasil e levar às nações. E eu não acreditei nisso. Quando eu cheguei em Portugal com 17 anos de idade, um cantor e pregador muito famoso do Brasil veio aqui numa convenção e me disse que Jesus me via como uma missionária que já tinha me arrancado do Brasil, já tinha começado a me trazer para as nações e tinha um lindo projeto, a qual ele ia encaixar uma peça brevemente para fazer um propósito. Aos meus 18 anos, eu conheço o pastor Telmo Martins. E quando eu lhe conheço, observo ele, eu percebo que ele era a peça que faltava para começar o propósito de Deus na minha vida. E por conta disso, eu disse para ele: não vai para a igreja, porque se você for, você vai aceitar Jesus, vai começar o propósito na minha vida, e eu não quero, porque eu só tenho 18 anos e eu tenho muita vida para me viver. E ele na primeira vez não foi. Na segunda vez, ele ardeu demais o coração. E ele me disse: se você quiser eu vou, se você não quiser eu vou na mesma. E ele foi. E verdadeiramente, naquele dia, ele pediu o pastor para aceitar Jesus. E até então, cada dia mais, ele busca mais e mais e mais desse Deus. E quando ele chegou em casa, que ele me disse: olha, minha querida, com esse jeito tão amoroso que ele tem, a partir de hoje, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Eu olhei para a cara dele e disse: eu sabia, porque Deus já tinha me falado isso há 5 anos atrás, me confirmou há 1 ano atrás. E agora, meu querido, eu tenho 2 opções: ou eu não vivo o que Deus quer para mim, e pronto, acaba a nossa história aqui e eu vou continuar fugindo do Senhor, ou eu aceito o meu chamado e nós dois vamos caminhar juntos nessa trajetória, porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. E eu disse para ele: pronto, meu querido, então eu também vou ser crente, vou me reconciliar com o Senhor e vou me batizar, porque até hoje eu não tinha me batizado, porque eu tinha medo de batizar e desviar. Mas eu já vi que vai começar a se cumprir o propósito do Senhor na minha vida. E a minha vida faz parte do propósito de Deus na sua. E nós dois começamos a caminhar com o Senhor, cada um com mais vontade do que o outro de conhecer e prosseguir em conhecer mais a Deus. E ali, irmãos, Jesus, ele não me via como eu me via. Me via como uma menina sem graça, sem mãe, praticamente sem pai, uma menina sem expectativa e esperança do que seria a minha vida. Talvez em momentos até pensava: mas será por que eu nasci? Será para que eu vim a esse mundo? E Jesus me via desde o ventre da minha mãe como alguém que, se dispusesse, seria grandemente usada nas mãos dele para ajudar outras pessoas. Uma pessoa que seria trazida do Brasil
para se juntar com alguém que estava sendo formado em Portugal e os dois juntos em um único propósito, fazer a obra do Senhor. E através disso, as suas vidas estão sendo alcançadas, porque como o pastor disse aqui, todos os dias nós oramos por vocês. Todos os dias. Todos os dias. Porque nós aprendemos a ver vocês como Jesus vê. E eu te digo que Jesus te vê diferente. Jesus te vê sim, Diácono Valdeir, como ministro da palavra. Ele te vê sim. Ainda que o diabo tente dizer que não, mas ele te vê, homem. Então abra a Bíblia e pregue, porque as palavras já foram postas, a autoridade já foi entregue, e hoje o Senhor te diz que te vê, sim. E se Ele te vê, quem é que vai dizer que Ele não vê? Quando o pastor Telmo convida alguém para trazer uma palavra, uma saudação, para fazer alguma coisa, é porque Jesus já viu bem antes. E falou com ele, para ele só chamar. Então não duvide de você, porque quem te viu foi Jesus. Então Jesus, ele não enxerga aquele menino como um morto, como um defunto, mas como um menino. E a gente vai ver que as palavras que são proferidas da boca de Jesus, não é, tá morto, defunto, olha morto, ressuscita. Olha, defunto, sai. Não, ele diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que o homem podre, fedorento, 4 dias enterrado dentro de uma caverna, sai para fora. Então ele encosta perto daquele esquifo e ele não diz assim, ressuscita, menino. Sai daí, morto. Ele olha para a mulher e diz assim, não chores. E encosta perto do esquifo, toca no menino e diz assim, menino, levanta. Menino, levanta. Aproximando-se, tocou no esquife. Então os que carregavam, paravam. Todos pararam. A multidão que vinha com Jesus, parou. A multidão que vinha com a mulher, parou. A mulher que aquela hora chorava e todo mundo gritava e chorava, parou. E Jesus toca no esquife e todo mundo para. E eu quero te dizer que nessa noite Jesus Cristo parou aqui nessa igreja. E Ele está tocando aqui. E Ele disse para nós, não chores, não chores, não chores, não chores. Porque para nós, às vezes, a situação que a igreja, de forma geral, vive na terra, parece que é uma morte. Satanás preparou tudo, pensando que ele ia passar a mensagem, que a igreja morreu, que o povo de Deus morreu, que está carregando um caixão. Mas Jesus parou aqui na igreja Adef de Amós, na cidade do Carregado, e disse, não chores. Não chores. Deus tem falado no nosso meio por esses dias fortemente. Aqui nessa igreja, na quinta-feira passada, o presbítero David Jatobá, a quem orgulhosamente eu posso dizer que é meu irmão de ministério e meu irmão também de sangue. Ele trouxe uma palavra para os nossos corações a respeito da unção dobrada que foi derramada sobre Eliseu. Fantástica. E eu recebi. Na sexta-feira nós tivemos uma oração aqui pelas 10. Não foi, pastor Edmar? Que nós sentimos a presença de Deus latente no ambiente. Latente. Sábado, estivemos ouvindo uma ministração nos nossos corações pelo nosso presidente.
grandiosa. A humildade te leva à colheita final. E você vai para o celeiro do Pai. Permaneçam humildes. De manhã cedo, a principal mensagem que ficou passada naquele momento de jovens que marcou a nossa história, a nossa vida foi: dediquem a sua vida a Deus e certamente colherão frutos gloriosos. Quando foi à noite, a nossa diaconisa Marleide trouxe uma mensagem a respeito do clamor, que é tempo de clamar. Que se a igreja clamar, Deus a livrará de todo mal. Confortante para os dias que estamos vivendo. O segredo é clamar, é clamar, é clamar, é clamar. Está doendo? Clame. Está sofrendo? Clame. Está difícil? Clame. O mundo está catastrófico. Vamos clamar. Terça-feira nós aprendemos que Jesus é aquele que veio para nos libertar. E Ele vem como um justo juiz. Que Ele é justo, que Ele é justo, que Ele é justo. E que Ele age em justiça. E Ele disse também no domingo que Ele estava aqui e que Ele perguntava para quem estava presente: o que queres? O que queres? E algumas das coisas que eu pedi para Deus naquele domingo, eu já começo a enxergar elas acontecendo. E hoje, Jesus, se a igreja, a DF, é a única igreja que Jesus gosta, não sei. Se é a única igreja que vai levar o povo para o céu, não vou afirmar isso, nem afirmo. Se é a igreja mais santa do carregado, longe de mim afirmar tal coisas, até porque eu não conheço as outras. Mas uma coisa eu te garanto, e o Senhor, cada dia que passa, me deixa claro, e hoje Ele disse para mim certamente: essa igreja é a casa de Deus, onde Ele se faz presente, Ele faz morada, e nessa noite, Ele trouxe pessoas aqui, que verdadeiramente estavam com muitas coisas mortas, que para as pessoas elas enxergam como mortas, mas Ele está ressuscitando. E sabe quem vai receber essa palavra? Quem tiver fé. Quem acreditar. Você sabe o que é fé? Fé é a firme esperança naquilo que não se vê, mas se sente, se acredita. E você que entrou aqui com fé, vai sair daqui de posse. Nós vamos ver que a semente, logo a seguir no capítulo 8, Lucas vai falar sobre a parábola do semeador, que também está em Marcos e em Mateus. A semente foi lançada para todos. Só que havia vários tipos de solo. E somente um solo era solo fértil. Que a semente, que é a palavra, germinou, achou espaço para crescer e frutificou. Então, para você sair daqui de posse de tudo aquilo que for ministrado, basta você abrir o seu coração e ter fé. Que você vai sair daqui de posse do que você veio buscar e do que Deus está querendo entregar-te. Então nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que aquela mulher ia no meio da multidão chorando perto do seu filho morto. Que para ela era um filho morto, mas para Jesus era um menino, um jovem, que ainda tinha muita coisa pela frente. Talvez, Otaniel, alguém já olhou para você e te viu como um menino morto. Alguém sem expectativa. Mas Jesus te vê como um jovem forte.
e com um futuro promissor pela frente. E Ele te diz: levanta. Ainda que alguém queira te derrubar, levanta. Ainda que o inimigo queira te parar, prossiga para viver o que Deus quer que tu vivas. Então, nesta noite, a palavra é lançada para todos. Só que alguns sairão de posse. Outros talvez não. Mas o objetivo do Senhor, já que você veio, é te entregar também. Eu não sei o que para você está sendo visto como morto. O que na sua vida está sendo visto como acabado, como sem expectativa, como sem esperança. Jesus está aqui para restituir para ti. Assim como Ele restituiu o filho para aquela mãe. E Jesus Cristo tem se compadecido de nós. Jesus Cristo tem se compadecido de nós. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus Cristo tem se compadecido de você. E falando assim, parece algo tão corriqueiro, algo tão clichê. Mas em meio a tanta dificuldade, a um cenário de perdição, em que a nossa última esperança é aguardar a vinda do Senhor Jesus para nos buscar. Dizer que Jesus tem se compadecido de nós é aquilo que nós precisamos para continuarmos de pé, para continuarmos firmes. Minha querida irmã Aline, até o dia de hoje, o seu filho sempre foi visto por todos como morto. E por vezes até pela senhora mesmo, como morto. Pode se colocar de pé para receber o que o Senhor vai te entregar agora. Mas Jesus encontrou hoje, na extremidade do seu problema, porque aquela viúva de Naim estava na extremidade da cidade. Quando a situação chega ao extremo, Jesus enxerga. E pela fé, todos que estão aqui verão, e a senhora mesmo vai começar a viver o seu filho sendo ressurreto. Porque o encontro hoje foi marcado. E Deus toca no esquifo e diz: João, levanta. Receba mesmo. Receba em nome de Jesus mesmo. E nós veremos o que Deus vai fazer na vida dessa viúva, dessa mulher. O extremo é quando Jesus toca e muda. Faça como a mulher. Quando ela saiu da situação,
ela saiu de posse. Pode sair de posse também. E sabe o que eu aprendo? E sabe por que eu faço de tudo para não perder nenhum culto, nenhuma programação, nada? Porque todo dia é o dia de encontro. Todo dia Deus prepara alguma coisa diferente para entregar para alguém. Todo dia. Todo dia. E então hoje, Jesus nos convidou aqui para trazer ressurreição. Porque apesar de nós, pastor Telmo, muitas vezes vermos as coisas como acabado, como sem esperança, de onde é que vai surgir Jesus para mudar essa história? Jesus está vindo de onde a gente menos espera, esperando o momento que nós menos aguardamos e mudando a nossa história para sempre. Para sempre. E tem dias que Deus resolve mudar. E mudar de quem está junto. E junto com a história dessa pessoa, mudar a história daqueles que se encontram na multidão, assistindo tudo. Porque tanto a multidão que vinha com Jesus, como a multidão que estava com a mulher, foi impactado. E aqui, no 17... No 16 diz que eles disseram: grande profeta se levantou no nosso meio. E no 17 diz que as notícias a respeito de Jesus circularam. As notícias a respeito daquilo que Deus está fazendo no nosso meio vão circular. Eu não sei como, dona Aline. Eu não sei de que forma. Deus ainda não quis me revelar. Mas Ele só me revelou e foi o suficiente. Que vai acontecer. Eu não sei se na extremidade do carregado, da Castanheira, de Vila Franca, ou ali em Azambuja, mas Ele vai aparecer e vai mudar a história desse menino. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Se coloque de pé, por gentileza.